Boa noite a todos. Desejo que todos estejam bem e que ao sair dessa casa levem um pouco de paz, harmonia, compartilhando com todos a nossa volta, porque é disso que nós estamos precisando, né? De um pouco mais de paz, um pouco mais de harmonia, de amor e união. Mas na noite de hoje, então, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 21, que haverá falsos profetas e falsos cristos. Eu sou Rosane, uma trabalhadora da casa e uma aprendiz do Espiritismo. O capítulo 21, ele começa com uma passagem de São Mateus, no capítulo 6, o versículo 43, que diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu fruto. Na sequência, temos uma passagem também de São Mateus, que diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de pele de ovelhas e que por dentro são lobos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Inicialmente, eu acho bem importante a gente lembrar que na história do povo judeus, profetas, quem eram eles? Nós, com certeza, acredito que todos leram ou escutaram nas suas igrejas, em outros momentos, sobre a Bíblia. E esses profetas estão lá, no Antigo Testamento. E eles eram considerados sábios religiosos, pessoas carismáticas e que traziam revelações sobre o futuro. Eles faziam previsões com muito tempo de antecedência. Então, por isso, eles eram chamados de profetas. E na Bíblia, não sei se vocês recordam de alguns, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que entre muitas do que eles trouxeram, do que eles previam, foi a chegada de Jesus, séculos antes disso acontecer. Já no sentido mais evangélico, Kardec nos traz que profeta se diz um enviado de Deus a instruir homens e revelar coisas ocultas, mistérios do mundo espiritual. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro profeta se conhece pelas suas obras, e eles são humildes e modestos. Eles cumprem com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pregam. Eles não simplesmente vêm aqui e passam uma mensagem e fazem uma coisa diversa. Então é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Destaca-se as palavras de Jesus ainda, registrada por Lucas, que diz: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau coração tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Qual a conclusão que podemos tirar dessa passagem? A boca fala do que está cheio o coração? Vocês concordam com essa passagem? Para Jesus, o eu parece não ter autonomia sobre o que fala a boca. Por mais que tentamos controlar nossas palavras, quem vai dominar é o nosso coração. Então vai sair pela nossa boca o que nós temos dentro do nosso coração. E os falsos profetas, quem são esses? Já ouviram falar deles? Diferente, então, do verdadeiro profeta, eles são egoístas, intolerantes, fanáticos, para não usar outras palavras, mentirosos, enganam. Esses são os falsos profetas. Mas não pensem que eles são antipáticos. Bem pelo contrário, são bem simpáticos. Eles usam uma máscara linda, uma roupagem linda, como diz as passagens que nós lemos, lobo em pele de ovelha.
Eles se servem de todos os meios para nos convencer, para nos enganar e para fazer prevalecer as suas ideias, confundindo pessoas simples e ingênuas. Esses falsos profetas utilizam o nome de Deus, utilizam o nome de Jesus e enganam pessoas, muitas pessoas. E para quê? Geralmente para um fim, para tirar proveito econômico, dinheiro, com este fim. Os falsos profetas também são aqueles que, tendo conhecimentos e habilidade, capacidade psíquica de registrar o mundo espiritual, alguns chamam de poderes paranormais, e popularmente também conhecido como médiums. Essas pessoas também usam, muitas dessas pessoas usam essa habilidade, esse dom, poderia-se dizer, em proveito em proveito da sua ambição, com o intuito de enganar. Quem de nós aqui nunca viu aquelas placas ou anúncios, cartazes, dizendo que aqui tem uma pessoa com poderes paranormais, um médium fantástico que consegue aproximar casais, separar casais, resolver os problemas financeiros da vida, ou até mesmo falar com uma alma querida? Quem de nós não vê esses cartazes por aí? Mas um detalhe que passa despercebido é o seguinte: essas pessoas resolvem os seus problemas? Resolvem os problemas da sua vida? Onde eles geralmente estão? Eles estão bem estabelecidos? Eles estão sem nenhum problema na sua vida? Não, né? Porque o que eles vendem é uma falsidade. Outro fato importante é que os falsos profetas estão por toda parte, no mundo dos encarnados aqui entre nós e também no mundo dos desencarnados, do outro lado da vida. E também no mundo dos espíritos, os falsos profetas tentam fazer de tudo para enganar as pessoas. Tentam induzir negativamente, trazem ideias extraordinárias, revelações mentirosas. E muitas pessoas, induzidas por ele, induzidas ao erro, acreditam. Por isso que aqui na casa, nós todos estudamos bastante para nos prevenirmos destas entidades, desses falsos profetas do mundo dos desencarnados. Por isso que a gente precisa estudar muito, para que a gente possa distinguir entre um e outro. Não foi sem sentido que Jesus nos chamou a atenção para ter cuidado com os falsos profetas, falsos intermediários, falsos médiuns existentes desde a época de Jesus até a atualidade. Lembremos ainda das palavras de São Mateus que dizem: os falsos profetas vêm até nós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tenhamos muito cuidado com os falsos profetas. Mas diferente do que se pode pensar, os falsos profetas estão ainda entre nós, muitos deles, mas um tipo um pouco diferente hoje. Um exemplo bem inofensivo está na feira, quando a gente vai lá comprar legumes, frutas, e nos vendem uma uva, uma laranja, um pêssego para ser gostoso e saboroso, você chega em casa, é azedo, se não muitas vezes estragado. Outro exemplo, no ramo jurídico, que prometem um ganho de uma causa prodigiosa, tiramos do SPC e Serasa, limpamos o seu nome sem pagar as dívidas. Vocês não viram isso ainda? E será que isso acontece? Não é assim, né? Se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar, eu tenho que honrar. Só dessa forma que eu vou ter o meu nome limpo. Muito comum também na área da saúde. Quantas propagandas que nós vemos nas redes sociais, especialmente, hoje tão facilmente nas nossas mãos a todo momento, anunciando uma cura milagrosa,
onde pessoas juntam o seu dinheirinho suado ali no final do mês e vão lá e tentam comprar um medicamento, muitas vezes, que um ente querido ou que ela mesma precisa, na esperança, na falsa esperança de ter a cura. Esses também são os falsos profetas da atualidade. Outro exemplo é no meio político, bem conhecido de todos nós, que na campanha o político está entre nós, na rua, comendo, bebendo com o povo, fazendo as suas promessas, e depois de terminado o pleito, na maioria das vezes, quando do povo, um de nós, tenta uma entrevista, tenta uma conversa, sequer consegue um horário. E até mesmo porque depois ele esquece e pensa somente nas suas vantagens, nos seus benefícios com aquele cargo. Nas religiões também, bem comum e de conhecimento de todos, que o falso profeta, eles prometem acesso direto a Deus, milagres, ainda tem alguns que vendem até terreno no céu, e tem muitos que acreditam. A gente pode pensar, mas que as pessoas bobas, mas não são bobas, elas são ingênuas, sim. São emocionalmente imaturas, por isso que acreditam, que são enganadas por esses falsos profetas da atualidade. Diante de tudo isso que já ocorria na época de Jesus e ainda continua ocorrendo até hoje, que Jesus nos avisou que teríamos ou que teríamos que enfrentar falsos profetas. E de que forma? O que nós podemos fazer para não sermos enganados por essas pessoas? A gente tem que desconfiar um pouco. Quando alguém vem para você com um pensamento fixo e dizendo que é somente esta direção a correta, pessoas boazinhas demais com algo muito fácil, desconfie. Desconfie. Então a gente tem que usar o discernimento, o bom senso, saber separar o certo do errado e fazer alguns questionamentos. A gente sabe que não existe somente um caminho, existem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. Então que a gente possa questionar. Lembrando, isso é muito importante, a gente já falou, que é pela obra que se conhece o obreiro. Todo aquele que prega a boa moral, mas não a pratica, ele pode ser considerado um verdadeiro profeta? Não, né? Aquele que prega uma coisa e faz outra, não está falando a verdade. Em alguma parte da fala dele, falta alguma coisa. Aqui na casa temos um professor muito querido e que muitos que frequentam a casa já devem ter ouvido, que ele diz: não acreditem no que falamos aqui. Vão, pesquisem, estudem, experimentem para ver se isso é verdade, se isso faz sentido. Prestem atenção no que está acontecendo lá ou vão estudar sobre o que a gente estudou aqui para ver se é verdade. Eu acho bem pertinente para isso, para o dia de hoje essa frase. E que cada um de nós possa ser a árvore que produz bons frutos, que possamos nos orgulhar dos frutos que estamos produzindo. E o que são os frutos que nós estamos produzindo? Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes e ações na nossa vida. Esses são os frutos da árvore boa, que possamos nós sermos uma boa árvore, que dar bons frutos. Sabemos também que um dia seremos chamados à prestação de contas das nossas habilidades e benefícios. Por exemplo, esses médiuns que receberam sim algum dom e o praticam ou usam de uma forma errônea, equivocada, eles também terão que prestar contas disso. E que nós não sejamos enquadrados nesse tipo de falso profeta, que engana, que mente. Que sejamos sim enquadrados, então, mais para o outro lado, se for o caso. Que os nossos frutos sejam bons. E outra coisa, outro detalhe que a gente não deve esquecer. O homem, em qualquer idade que seja, ele tem a oportunidade de transformar.
transformar o seu pensamento, transformar as suas ações e se melhorar. A gente acha, eu já fiz muita coisa errada e eu não posso mais mudar, não tenho mais chance, não tenho mais tempo. Tem tempo. Nós sempre temos tempo para mudar e fazer diferente. Então, hoje eu vou finalizar com uma frase também bem conhecida da maioria, que é de Chico Xavier, que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui, que todos tenham uma boa noite e, mais uma vez, pedindo por paz, harmonia, amor, que possamos espalhar esse tipo de sentimento, para que possamos, sim, elevar cada vez mais o nosso padrão vibratório e o padrão vibratório do nosso planeta, da nossa cidade, enfim. Que assim seja.